Eu tenho certeza que esta pergunta vai nos trazer muitos esclarecimentos. Já há algum tempo eu venho pensando neste tema, isso tem me incomodado. Por que devemos anunciar, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo? E quando eu penso nos ouvintes das mais variadas faixas etárias, aqueles crentes mais experientes, que já tiveram uma experiência com Cristo, sabem perfeitamente a importância de anunciar o Evangelho. Mas talvez as novas gerações, o novo público que frequenta as igrejas, e aí eu poderia, de alguma maneira, generalizar, com muito cuidado, com muita cautela, mas com uma preocupação pastoral, tentando responder a esta pergunta, se as pessoas sabem por que nós anunciamos a Cristo. Por que é tão importante falar de Jesus? Por que não falamos dos filósofos existencialistas? Por que não falamos da própria filosofia, na sua origem, na Grécia antiga, clássica? Por que não falamos de alguns líderes que fundaram movimentos considerados religiosos? Nem todos os movimentos foram considerados, na sua essência, movimentos religiosos, como, por exemplo, Confúcio. Lá em Seul, na Coreia, tem várias estátuas homenageando aquele que não fundou propriamente uma religião, mas que trouxe princípios morais. Por que não anunciamos o hinduísmo com a transmigração da alma, com o sistema reencarnacionista? Por que nós não falamos de outros grupamentos? Por que o mundo inteiro ele ouve falar de Jesus? Talvez você tenha perguntado, talvez alguns mais jovens, talvez alguns adolescentes, talvez algumas crianças, talvez você, talvez eu, precisamos pensar neste sentido. Por que falamos de Jesus? O que isto tem a ver conosco? Por que missionários viajam enfrentando perigos de morte? Por que anunciamos através de carreta? Por que vamos aos presídios? Por que enfrentamos lutas, dificuldades, falta de dinheiro, falta de recursos? Por que estamos no sertão? Por que estamos nas matas? Por que tentamos entrar em países com regimes antidemocráticos, regimes totalitários? Por que enfrentamos, muitas vezes, os aeroportos, na tentativa de pregar o Evangelho, de levar a Bíblia, a palavra de Deus escondida, correndo o risco de ser preso, de ser levado à morte, a um trabalho forçado, ou até mesmo deportado para o seu país de origem, o que já seria um grande consolo? Tudo isto porque tem a ver com aquilo que Jesus Cristo é e aquilo que Ele representa. E é por isso que nós falamos de Jesus. E é por isso que as igrejas precisam centralizar a sua música, a palavra pregada, as suas ações na pessoa de Cristo. E eu quero expor para os irmãos, e eu prometo ser breve, eu estava pensando em pelo menos 2 minutos em cada item, porque são 9. Eu poderia escrever 30, pastor Francisco 50, pastor Neander 60, pastor Mateus Maemo 80 itens. Poderíamos aqui apresentar muitos e muitos motivos pelos quais nós anunciamos Jesus Cristo. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma tal forma, de um tal modo, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, para que todo aquele que nele crê, ou nele creia, tenha a vida eterna. Não vai ter
a vida eterna lá, mas já tem hoje, já começa tendo no momento que ele aceita Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, eu queria expor para o irmão, para o ouvinte, a partir desta pergunta, por que nós anunciamos a Cristo? Eu me esforçarei para ser breve nessa exposição destes 9 itens, para responder esta pergunta. A primeira delas, por que nós pregamos o Evangelho? Primeiro, porque a palavra de Deus mostra que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. João capítulo 14, verso de número 6, você pode abrir a sua Bíblia. Jesus não veio fundar uma nova religião, não veio trazer novos conceitos e práticas religiosas. Ele é a própria vida, ele é o autor da vida. Ele é o Criador de todas as coisas, com o Pai no início de toda a criação. Ele estava no início da criação com Deus, ele faz parte da triunidade, e ele então vem nos revelar, nesta humanidade totalmente levada por conceitos filosóficos, conceitos de religiosidade. Religião não é uma coisa de hoje. A religião tem a idade do ser humano. Já no Éden já se pensava em adoração, já se pensava em oferecer a Deus algumas coisas. O livro de Gênesis, as outras culturas religiosas, quando você tem acesso, estuda a história da religião, você vai perceber as religiões periféricas ao povo de Deus, sempre naquele ímpeto de religiosidade, de alguma maneira, os elementos, os requisitos, a presença de ritos religiosos na tentativa de alcançar a divindade. E diante de todo esse arcabouço religioso, esse panteão de deuses, Jesus vem se apresentar como o único caminho, a única verdade. João capítulo 14, verso 6. Vamos todos ler? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sem Cristo a humanidade está sem rumo. Nós podemos ter um bom conceito e proposta econômica, nós podemos ter um bom arcabouço acadêmico, de educação, podemos ter uma economia funcionando, podemos ter uma boa democracia, mas vai faltar este desejo no coração do homem pelo encontro com a divindade. E um dos professores da Universidade de Sunchil, lá na Coreia, no fórum, na preleção, ele disse uma coisa que muito me chamou a atenção. Ele disse que os sistemas ateístas, os sistemas autoritários que abolem a presença de Deus, eles não se sustentam, porque todo ser humano tem em si a vocação, o desejo, a inclinação para com a divindade. Então não adianta o ateísmo tentar se fincar quando o próprio ser humano, ele possui o seu desejo natural, porque Paulo nos fala em Romanos que Deus colocou no coração do ser humano a sua lei gravada. Então não há sistema que venha se perpetuar quando o próprio ser humano sente a necessidade de Deus. Ouvi um testemunho de uma jovem que até os seus 12 anos nunca tinha ouvido a palavra Deus. Ela nunca tinha ouvido falar de Deus. E quando ela ouviu pela primeira vez esta fala, esta apresentação, ela ficou tão impactada com aquilo que ela foi procurar saber o que é isso. Que Deus é esse? E ela teve um encontro com o Senhor, e ela descobriu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ela entregou a sua vida ao Senhor, e vivia num sistema de autoritarismo, inclusive religioso. Segunda coisa, porque nós anunciamos a Cristo. Este é um tema mais contundente, porque nós, em Cristo Jesus, nós estamos livres da condenação eterna. O crente não pode ter medo de falar sobre o inferno.
Ele pode ficar apavorado, ele pode ficar preocupado, ele pode de alguma maneira se sentir desconfortável com este tema. As igrejas não podem deixar de falar sobre a condenação eterna, como nós também falamos da vida eterna em Cristo, nós também falamos da condenação eterna, e é por isso que nós falamos e anunciamos a Cristo. Abra sua Bíblia, Romanos no capítulo 8, verso de número 1. Romanos, no capítulo 8, verso de número 1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esta é uma verdade bíblica que deveria nos consolar e não nos amedrontar, de ter medo das realidades espirituais, de ter medo de transitar neste universo que para nós seja, e de fato é, misterioso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos esclarecer neste sentido, porque o Espírito Santo mostra e fala ao nosso coração, mas quem está em Cristo está livre da condenação eterna, e aí de uma maneira muito clara, fechou o olho aqui, na morte abriu diante do Senhor. Estando em Cristo, você não é condenado. Você está seguro, você está firmado, a sua fé, ela tem uma âncora, ela está firmada numa pessoa, que é Jesus Cristo, e a palavra diz, Paulo vem nos dizer, que não há nenhuma condenação, e a condenação que aqui está sendo dita, é a condenação eterna, do banimento total e absoluto da presença de Deus, que um dia haverá, em que Deus separará as pessoas, aqueles que rejeitaram a sua palavra. Aqui em João no capítulo 3, veja o verso 18. João no capítulo 3, veja o verso 18. Vamos todos ler? João 3, verso 18. Pode ler comigo em voz alta? Quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então você não crê num pastor, você não crê numa igreja, você não crê numa doutrina específica, bem peculiar, ainda que creiamos, você não crê num sistema, você crê numa pessoa que é o Filho de Deus, que se entregou por nós, e estando nele, você está salvo. João 3,16 é o resumo do Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem nele está, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Esta é uma doutrina bíblica essencial ao Evangelho, a pessoa de Cristo, que é crer nessa verdade que é o livramento da condenação. E se você quiser uma coisa mais forte, o fogo do inferno. Existem inclusive crentes hoje que não gostam de ouvir isso. Existem igrejas que não mais falam sobre isso. Não pode falar porque vai assustar as pessoas. A criança não vai dormir. Olha, é melhor ela perder uma noite de sono e se converter do que ela não perder noite de sono e queimar no fogo do inferno. Ah, o pastor é muito bruto e muito rígido nesse sentido. Irmãos, nós somos de uma geração que nós ouvimos isso. Você quer ver? Quantos ouviram isso? Levante a mão. Olha quantos se livraram do inferno, até talvez por medo. Como é que é isso? Eu tenho certeza que aqui neste auditório alguém inclusive já sonhou que estava indo para o inferno. Não vou perguntar. E que no outro dia ligou ou falou com o pai: pai, eu sonhei que eu estava indo para o inferno. E é por isso que eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus por isso. Porque Deus alertou, porque falou. No seu ato de amor, Ele mostra: olha, você precisa. E em Cristo nós não somos condenados. Diz aqui o texto bíblico: não há condenação. Quem nele crê não é condenado. Não tem sentença condenatória, é absolvição. É apresentar o passaporte lá e pode entrar, a casa é sua. Eu vou preparar moradas, capítulo 14 de João. Eu vou preparar moradas para vocês, para que onde eu estiver, onde eu esteja, vocês também estejam. É a casa do Pai que nos aguarda. Mas há lá uma outra casa
com muito fogo, e que o Apocalipse vai tratar com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Terceiro item, por que nós anunciamos a Cristo? Porque nós fomos arrancados do império das trevas. Veja Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Nós anunciamos a Cristo porque Ele nos tirou do império, Ele nos comprou de um império que reinava sobre nós, que dominava a nossa mente, o nosso coração, através do pecado e das hostes infernais, das ações malignas sobre nós. Diz aqui Paulo em Colossenses no capítulo 1, versos 13 e 14, que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Há uma libertação em Cristo Jesus, de um poder. E que poder é este? É o poder das trevas, do mal. O mal é contra nós. O mal não quer o nosso bem, ele guerreia contra nós. Nós ouvimos aqui pela manhã uma referência neste sentido. Ele é inimigo do povo de Deus, e ele trabalhará para criar dificuldades e problemas e impedir que as pessoas conheçam a Cristo de várias formas. E é por isso que nós precisamos levar o Evangelho às pessoas, aquelas pessoas que estão presas nas trevas, presas no mal, nas correntes espirituais que prendem, que sufocam, que levam as pessoas à cegueira espiritual. E é por isso que nós pregamos a Jesus Cristo. Quarto, por que nós anunciamos a Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. Porque Cristo nos reconciliou com Deus. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos, longe, distantes de Deus, perdidos, cada um fazendo o que queria. E a palavra de Deus nos mostra aqui neste sentido, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, e por isso nós proclamamos o Evangelho. Diz o texto bíblico aqui, os versos 18 e 19 de 2 Coríntios capítulo 5, ora, tudo isso provém de Deus, que o que, meus irmãos? Nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Cristo entra neste universo e Cristo nos aproxima. É como se Cristo pegasse a nossa mão e nos levasse para apresentar o Pai. Aqui está o João, aqui está a Maria, aqui está o Francisco, aqui está o Vitor. O ministério da reconciliação. Se éramos inimigos de Deus, longe, na escuridão, nas trevas, fazendo o desejo dos nossos corações, em nosso egoísmo, em nosso pecado, Cristo se apresenta para nos reconciliar com Deus, e é por isso que nós temos que anunciar a Cristo. Em quinto lugar, por que nós devemos anunciar a Cristo? Porque é o poder que transforma vidas. Marcos, no capítulo 5, nós temos aqui uma história muito interessante, e a Bíblia possui muitas histórias de vidas que foram transformadas, mas não só a Bíblia, biografias, livros, a sua história é uma história de transformação de vida. Nós temos no capítulo 5, do livro de Marcos, nós ouvimos uma mensagem sobre isso. Uma quarta-feira o pastor de Cavalcante pregou sobre o endemoniado gadareno, não foi? Eu assisti, eu estava lá em Seul, eu assisti o pastor da nossa congregação, pastor Josivan, ele pregou sobre esse texto, que foi uma transformação que Deus operou na vida desse homem. Eu passei nesse monte, pastor Luiz Saião, professor, diz assim, nesse monte foi que Jesus autorizou os endemoniados
os espíritos malignos que estavam naquele homem descer aqui nesta água. Nós passávamos, ele contando no microfone, e eu fotografei o monte, que é o monte da cidade de Gadar, em que Jesus permitiu que aqueles porcos se precipitassem naquele rio, no lago Tiberíades, no mar da Galileia, bem naquela região onde este milagre aconteceu. Eu poderia citar a transformação de Zaqueu, eu poderia citar a transformação de Mateus, eu poderia citar a transformação do centurião que teve a sua filha curada, a casa de Cornélio, aquele guarda que estava na prisão quando Paulo e Silas cantavam e houve um grande terremoto, e aquele homem, vendo aquilo tudo, ele disse e perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu poderia citar inúmeros textos na Bíblia que o Evangelho transforma, o Evangelho reconcilia vidas, o Evangelho, ele acalma. O Evangelho é paz, e por isso nós devemos anunciar a Jesus Cristo. Em quinto lugar, o poder que transforma. Mas em sexto lugar, por que nós anunciamos a Cristo? Porque Ele é alívio para o cansado, Ele é libertação para o oprimido. Veja Mateus capítulo 11, Mateus no capítulo 11, nós temos a partir do verso 28, também aqui um motivo pelo qual nós devemos anunciar a Cristo. Mateus capítulo 11, verso 28 e seguintes, que assim diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ninguém nunca falou como Jesus. Ninguém nunca tocou tão profundamente como Ele. Ninguém foi tão profundo, tão minucioso, tão essencialmente ligado à natureza humana que Ele. E é por isso que as pessoas ao redor dele, os evangelhos trazem estas referências, as pessoas ficavam perplexas, porque ele falava com quem tinha autoridade e não como os líderes religiosos. Era diferente quando ele falava. Ele tocava no coração das pessoas. Ele sabia o que a alma humana necessitava. E ele ia lá dentro. Ele ia lá no fundo. Aquela mulher samaritana, retirando água. Jesus conhecia o coração dela. Jesus sabia o sofrimento que aquela mulher estava enfrentando. A mulher adúltera de João capítulo 8, que foi pega em adultério, Jesus conhecia o íntimo daquela mulher, a dor, o sofrimento, aquilo que ela fazia. E Jesus se compadece dela. Os paralíticos, os cegos, que não apenas necessitavam da cura física, mas eles tinham e possuíam uma angústia de alma. A sensibilidade de Jesus em perceber que uma mulher o tocou no meio da multidão. E Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus fala assim: alguém me tocou. E Pedro fala com ele: como assim alguém te tocou? Como que você sentiu isso? A multidão é grande. Muitas pessoas, você andando para lá e para cá, as pessoas esbarrando, e como você consegue perceber que alguém te tocou? E Jesus responde assim: porque de mim saiu o poder. Que coisa maravilhosa, você poder tocar no Senhor Jesus, e você pode tocar nele através da sua oração, da sua fé. Você pode tocar no Senhor através da sua adoração. Quando você canta, quando você louva, você pode tocar nas vestes do Senhor pelo seu silêncio. Eu não vou dizer que nesses dias lá na Coreia, nos cultos, nós fomos tocados em todos eles.
Mas em muitos cultos, com todo o silêncio, com toda a música sacra, com todo o coro, nós sentíamos a presença de Deus de uma maneira incrível. Da presença de Deus sendo manifestada entre as pessoas. Fosse 5 horas da manhã, fosse 6 horas da manhã, fosse num culto 7h30 do domingo, 9 horas no domingo, 11 horas no domingo, 13 horas no domingo, 15 horas no domingo, e à noite em geral não se tem culto nas igrejas, porque à noite eles estão em casa, mas durante todo o dia há culto, e não há como você não sentir a presença de Jesus. E podemos tocar nele através do nosso silêncio, da dor do nosso coração, do nosso sofrimento. E ele também pode tocar em nós através da dor, do sofrimento e até do seu silêncio também para conosco. Quem é esta pessoa que toca e que dele e que nele sai poder? É por isso que nós anunciamos a Jesus Cristo, porque ele é alívio para os cansados, para os oprimidos, para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que estão vivendo situações difíceis, para aqueles que estão vivendo opressão, aqueles que estão vivendo depressão, aqueles que estão perdidos, não sabem o que fazer da vida. E nós apresentamos Jesus Cristo e deixa o resto com ele. Anuncia Jesus e deixa o resto com ele. Fale de Jesus e deixa o resto com ele. Você não vai converter ninguém. A sua igreja não vai converter ninguém. Quem converte é o Senhor Jesus, porque é Ele quem conhece o meu e o seu coração. Então pare de querer converter as pessoas, muito menos com o seu testemunho, porque muitas vezes o nosso testemunho não converte ninguém. Apresente Cristo. Fale do Senhor e deixe que Ele, através do seu Espírito Santo, vai converter os corações dos oprimidos, dos cansados. E o que mais tem hoje é gente cansada, e não é cansaço físico apenas porque trabalhou muito durante o dia, porque descarregou um caminhão de areia, ou porque ficou o dia inteiro num ar-condicionado e ali naquele ambiente fechado, hostil. Não, não é somente este cansaço, é o cansaço da alma que esgota, que nos paralisa, que nos prende, que aprisiona. Paulo e Silas, presos lá naquela cadeia, eles estavam livres, eles estavam libertos, ainda que acorrentados, porque Deus era com eles na prisão. Então, quando nós anunciamos a Cristo ao cansado de alma, ao esgotado de espírito, Jesus vem dizer que diz o texto, venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Anuncie Cristo aos corações. 7º lugar, faltam 3. Eu prometi ser breve, talvez eu acabe até antes do que eu imaginava. 7º lugar, por que nós devemos anunciar a Cristo? Porque não há outro nome. Veja aqui Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12. Por que nós anunciamos a Cristo? Vamos todos ler, meus irmãos, em voz alta, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É a história da salvação, que começa com o primeiro casal, e a comunhão é rompida, e a queda separa o homem de Deus, e o homem cai em condenação, cai em pecado, e se torna violento, se torna narcisista, se torna egoísta, e tudo dá errado, e tudo sai do trilho, e a humanidade assim caminha.
E tenta-se código aqui, e tenta-se código ali, e tenta-se arrumar o ser humano, colocando-o nos trilhos, mas não dá certo. Ele tem as leis, ele tem os valores, ele tem os princípios da sua religiosidade, que em muitos casos são bons princípios. Existem alguns sistemas religiosos que são coisas fantásticas, que trabalham e atentam para o comportamento humano, no sentido de tornar o ser humano uma pessoa mais educada, uma pessoa mais humana. Existe. Eu poderia citar para os irmãos alguns grupos, alguns segmentos de origem oriental, em que eles primam pelo bom comportamento, pela paciência, pela calma, tomam um chazinho, tranquilidade, paz, zen. Existe. Mas e a alma? E o que é mais importante do que um chazinho, do que sentar-se ao chão numa refeição com alguém? E Jesus viveu e soube e estudou todas essas questões quando ele inicia o seu ministério. Ele sabe de todas essas questões. E é por isso que Deus, se você tem problema com o povo de Israel, saiba separar o que é parte do propósito de Deus e o que é parte de uma nação que tem um comportamento político, bélico nos dias de hoje. Saiba que Deus usou um povo, e você tem que ter muito cuidado e muito carinho em estudar a história deste povo na palavra de Deus, lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com os profetas, chegando em Jesus Cristo. Essa é a história da salvação, a genealogia de Jesus, seja por meio de Maria, seja por meio de José. Deus vem construindo essa história da salvação. Ah, mas esse povo é isso. Não olha para esse povo, olha para a história da salvação. Deus poderia ter escolhido o chinês, Deus poderia ter escolhido o japonês, Deus poderia ter escolhido os coreanos, Deus poderia escolher os colombianos, Deus poderia ter escolhido o Brasil, e Jesus poderia ter vindo em 1500, ao invés de Portugal vir para cá. Jesus poderia ter nascido aqui em Belém. Não é isso que o jogador de futebol disse? Que ele ia jogar na cidade onde Jesus nasceu, aqui em Belém, no Brasil? Nada contra o jogador de futebol, pelo contrário, calma aí, já não vai me jogar pedra, né? Ele poderia ter feito isso, poderia ter nascido na Disney, poderia nascer na Austrália surfando. Deus tem seus propósitos, mas ele nasceu numa manjedoura, dando continuidade ao seu plano de salvação. E quando ele morre e ressuscita, ele deixa a missão para a igreja, para que a igreja continuasse a proclamar Ele, e não uma religiosidade, e não um sistema, mas uma salvação centrada no Filho de Deus, nele. E por isso esta mensagem, trazendo esse esclarecimento, porque nós anunciamos Cristo, porque Ele é alívio para os cansados, e porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus. Penúltimo lugar, porque Ele é a grande e boa notícia. Lucas capítulo 2, essa história natalina que eu gosto muito. Se eu pudesse, sempre estaria me reportando a esse texto. É uma pena que esse texto ele só é citado no período do Natal. Nós nos reportamos a ele no período de Natal, mas ele é um dos grandes textos da palavra de Deus, Lucas capítulo 2, porque ele também nos mostra o porquê de anunciarmos a Cristo. Lucas, no capítulo de número 2, veja aqui o verso de número 10.
Deixa-me ler a partir do verso 8, irmão da tela, pode colocar Lucas capítulo 2, a partir do verso 8, porque também anunciamos Jesus Cristo, e aí temos que nos reportar para o seu nascimento. O verso 8 do capítulo 2 de Lucas: havia naquela mesma comarca pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a que Ele quer bem. Por que nós anunciamos a Cristo? Porque Ele é a boa notícia. E sempre será a boa notícia para o cansado, para o oprimido, para o perdido, para aquela jovem de 12 anos que nunca tinha ouvido falar de Deus, e quando ela ouviu pela primeira vez, foi a melhor notícia da vida dela. Talvez você que tenha nascido numa igreja nunca tenha percebido isso, nunca sentiu a alegria de uma pessoa que está nas trevas, servindo a Satanás, preso nas doses infernais, nos seus vícios. E quando encontra Cristo, aquela pessoa encontra o tesouro da vida. E muitas vezes nós não temos como perceber e entender a alegria de um novo convertido, quando ele está nas trevas e perdido, cambaleando de um lado para o outro, em que não há solução e que só vê inferno na frente dele. E quando Cristo se apresenta, ele encontra a salvação, e não tem como ele glorificar a Deus por causa disso, porque ele ouviu da boa nova, a boa notícia saiu para ele, a boa notícia tocou no coração dele, e por isso ele glorifica a Deus. Anunciamos a Cristo porque Jesus desceu da sua glória, brilhou, nasceu entre nós. E os anjos disseram: não tenham medo, eu estou aqui para trazer boa notícia para vocês. E boa notícia é o Evangelho. Em último lugar, meus irmãos, por que devemos anunciar a Cristo? E podemos ter outros sermões para isso, né, pastor Francisco? Anunciando outros motivos pelos quais devemos anunciar a Cristo. Mas em último lugar, para a gente encerrar esta participação aqui, João no capítulo 1, nós temos muitos textos com relação a isso. Por amor a Deus e por amor às pessoas, que nós não guardamos a palavra para nós, mas nós compartilhamos. E se você ama a Deus, você prega o Evangelho. Se você ama as pessoas e você está preocupado com essas pessoas, você anuncia Cristo. Por quê? Porque você sabe que o futuro sem Cristo é condenação eterna. Porque você sabe que o futuro sem Cristo é um inferno. É o distanciamento de Deus, é a morada eterna sem Cristo, sem luz, sem Deus, onde há somente trevas. E diz a Bíblia que o fogo nunca se apaga. E é por amor a Deus que nós obedecemos a sua palavra, e é por amor às pessoas que nós anunciamos a Jesus Cristo para as pessoas. Nós temos no capítulo 1 de João, veja a partir do verso de número 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba, pousando sobre ele. Veja o verso 43. Verso 35. Do mesmo capítulo 1 de João. No dia seguinte, João estava outra vez em companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora?
E Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos umas 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E levou Jesus, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, os discípulos foram encontrando outros discípulos, porque amavam uns aos outros, porque sabiam que Jesus era o Cordeiro, havia a promessa e a profecia de que Jesus haveria de nascer, e eles encontraram Jesus e eles compartilharam com seus irmãos. A princípio, num ambiente muito familiar, depois eles foram se distanciando para outras regiões geográficas, pregando para quem não conheciam, pregando para os seus inimigos, pregando para os distantes, pregando para qualquer pessoa que se apresentasse no caminho deles. Não para por aí, no verso 43 do mesmo capítulo, diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Vamos ler o verso 45 em voz alta? Podemos ler? Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de Deus, filho de José. Encontraram o Messias. Ficaram ricos? Controlou a inflação? Se tornou o melhor sistema educacional? Mas encontraram a salvação eterna. Encontraram aquele que os profetas já falavam sobre ele. Encontraram aquele, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, foi tocado, foi amado, foi odiado, mas realizou e cumpriu o propósito do Pai, que era revelar aquilo que o ser humano tem como maior necessidade: o livramento da condenação eterna e a salvação, a alegria, a comunhão com Deus, a comunhão com o próximo, a comunhão consigo mesmo. Porque quem está em Cristo tem paz com Deus, tem paz com o irmão e tem paz consigo mesmo. E é por isso que nós anunciamos a Cristo. Um foi encontrando o outro. E eles foram sendo levados a Cristo, os seus familiares, os seus irmãos, os seus pais, porque nós não podemos ir para o céu sozinhos. Nós não podemos pensar na eternidade sem as pessoas que amamos. E é por isso que as pessoas jejuam umas pelas outras, por isso que alguém faz campanha de oração pela pessoa. É por isso que aquela mãezinha, aquela vozinha está sempre orando pelo meu netinho. Esse meu netinho não sai do crime, porque aquela vozinha, aquela mãezinha quer que esse filho vá para a eternidade com Cristo. Aquela vozinha não quer que esse filho morra no meio da bandidagem. Ela quer que esse filho se converta e encontre Cristo, e que tenha a vida verdadeira lá na eternidade, porque aqui já acabou. É por isso que há campanha de oração por cidades, é por isso que igrejas fazem propósito de oração pela conversão da cidade, porque alguns crentes amam a cidade, porque alguns crentes amam as pessoas, independente da condição delas. Não vou amar esse porque esse é pecador demais. Não vou amar aquele porque aquele ali está muito distante de Deus. São estes que ele veio buscar, os doentes, os que necessitam, porque quem precisa de médico é quem precisa. E é por isso que nós anunciamos a Jesus Cristo. Que esses motivos, irmãos, nos ajudem a compreender o porquê nós falamos de Cristo. Por que o missionário vai lá para onde vai? Por que se compra carreta, barco? Por que
fazemos o que fazemos, por que fazemos campanha levantando dinheiro, porque há tanta mobilização, alguns mais, outros menos, alguns que se entregam totalmente à obra. Por que há isso? Porque há um entendimento de que Jesus sim precisa ser proclamado, porque Ele é tudo isso que foi exposto aqui. Precisamos anunciar a Cristo, porque Ele é o único caminho, porque Ele nos livrou da condenação eterna, porque fomos arrancados do império das trevas, porque Ele nos reconciliou com o Pai, porque Ele é o poder que transforma, porque Ele é o alívio para os cansados e oprimidos, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, porque Ele é a grande notícia e por amor a Deus e as pessoas, nós anunciamos a Cristo. Feche os seus olhos nesse momento, vamos orar. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, fique em nosso coração, mas que também nos leve, Pai, não só o entendimento, mas a prática de tornar isto uma realidade em nossa vida, de tornar isto, Deus, uma prática diária, de anunciar a Cristo, porque entendemos que Ele precisa ser anunciado, porque é desejo do Pai que as pessoas sejam salvas, porque é desejo do Senhor que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da paz, o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da bênção, o Evangelho que é a boa notícia, o Evangelho que nos traz a eternidade através de Jesus Cristo.